vai junto comigo e junto com os pastores da igreja da Supervisão, pastor Luiz também. Nós vamos ganhar a Zona Leste para o Senhor Jesus. Diga aleluia! Aleluia! Olha para o seu irmão e diga assim, olha para ele, para o rosto dele, diga, fala bem no ouvido dele assim, fala, livres! Aí você não entendeu o mistério, velho. Não. Você só vai falar o mistério, só o mistério. Livres! Ah, não, os irmãos não estão alinhados, Aleluia. Mas amém. Só para quebrar o gelo. Amém, irmãos? Hoje eu estou aqui no encargo. Aleluia, agora já está ótimo. É um privilégio para mim estar aqui, porque eu sei que pastores da Supervisão, assim como o pastor Ricardo Landim, líder dos jovens, um dos anseios nossos é encher os prédios com jovens cheios do Espírito, sim. Mas o nosso maior desejo é que esses jovens que enchem os prédios também possam encher os lugares que eles moram, trabalham, estudam, com mais jovens cheios do Espírito Santo. Quantos dizem amém? Eu quero ler com você um texto, e é com ele que eu vou embasar a minha introdução e parte da mensagem. Apocalipse 12, verso 11. É um prazer, pastor Alexandre, que é nosso anfitrião, muito obrigado, deve estar por aí. Ah, não, está aqui, pastor Alexandre. É que o pastor normalmente fica correndo para resolver coisa, né? Mas está aqui, glória a Deus. Agradecendo ao anfitrião, eu me sinto à vontade aqui. Quantos se sentem à vontade aqui? Amém? Só não pode estragar o bebedouro, você viu lá, né? Aleluia. Apocalipse 12, 11, diz assim. Eu vou ler aqui, você lê aí no telão ou na sua Bíblia. Diz, aleluia. Só não é bom você conversar, aleluia. Eles, pois, fala para o seu irmão, essa palavra é para você. Esse eles aqui é você. Eles, pois, o venceram. Nós somos radicais, livres, vencedores. Diga aleluia. A Bíblia diz então que eles o venceram por causa de duas coisas. E ele diz, pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Então diga comigo, eu venço pelo sangue e pela palavra. Aleluia. Que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Como diz o outro, pastor Alexandre, uau. Eu quero dizer para você o seguinte, se você não tinha uma causa na sua vida até hoje, se tinha, aleluia, hoje eu vou dar uma para você. Fazem 17 anos que eu estou na videira, cheguei só o caramelo, sem realidade, sem fruto, sem caráter, sem paixão por Jesus. Eu tinha um desejo de servir a Deus, era talvez a única coisa que eu tinha de bom, mas eu não tinha alguém que me colocasse uma causa. E quando eu cheguei aqui na videira eu aprendi isso, e ao longo dos anos isso se reforçou, e hoje com 37 anos, 2 filhas, uma mulher abençoada e uma igreja preciosa, e muitas coisas que Deus tem feito, eu quero dizer para você, hoje você vai aprender a viver por uma mensagem. Fala para o seu irmão, a unidade está na mensagem. Aleluia. Quantos aqui entraram ano passado na videira? Que você converteu aí, apareceu aqui, ano passado. 2022, né? 2021, quem é de 2021? Chegou 2021. Aleluia. Cadê os antigão? Os irmãos antigão. Aleluia. Temos antigão também. Aleluia. Muito bem. Né, Alice? Nós estamos enrolados. Aleluia. Aleluia. Presta atenção. Olha para cá. Tá bom, já falou. Por qual mensagem você vive? Eu citei um exemplo de manhã, eu vou repetir aqui para você. Eu não sei se você, eu nunca fiz, mas eu conheço torcida organizada. Você conhece também. Se não conheceu pessoalmente, conhece na internet, vendo os vídeos por aí. Mas acredite em mim, toda torcida, toda instituição que se diz séria,
tem uma causa. E essa causa eles transmitem através de uma mensagem. Só que essa mensagem, que é por uma causa, só terá força se tiver um mensageiro. Presta atenção. Toda causa carrega uma mensagem e toda mensagem precisa de um mensageiro. Se você não consegue ter mensageiros para essa mensagem gerada por uma causa, essa mensagem nunca foi importante. E eu te pergunto, por qual mensagem Jesus morreu? Por qual mensagem Jesus desceu do trono, foi à terra e resolveu um problema que ninguém resolveria? E ele deixou uma mensagem. Jesus não só morreu pela mensagem, mas como deixou o motivo pela qual ele morreu. Muito bem. E como eu estava falando das torcidas organizadas, cada torcida tem um lema, a gente poderia chamar talvez de visão, mas tem um lema. E eu me lembro que quando eu frequentei estádio, quando eu era adolescente, hoje nem dá mais tempo e também nem quero mais. Mas quando eu era adolescente, eu me lembro que estava no jogo São Paulo e Corinthians. Diga misericórdia, diga misericórdia. Você não tem que dar glória a Deus nessa hora não, você não tem glória a Deus. Mas eu estava lá, e eu lembro que a torcida do Corinthians levantou um bandeirão, aquele bandeirão que sai, Gaviões da Fiel. E aí, não dê glória a Deus não, isso é tudo carne. Aí levantou o bandeirão e estava escrito assim, bem grande, LHP. Lealdade, humildade e procedimento. Diga misericórdia. Aí a torcida independente, naquela época tinha 2 torcidas no estádio, levou também a sua bandeira. Eu não lembro o que estava escrito lá. Mas também levantou lá, unidos até a morte, negócio assim. E aí quando sai do estádio, cada um quer defender a sua causa. Cada um tem uma causa. Só que o que é interessante é que todos eles, que são da torcida organizada, se quer fazer parte, tem que entender primeiro a causa da existência da torcida. Claro que é o time, é óbvio, mas tem uma mensagem. E cada um defende. Só que a questão é a seguinte, um quer matar o outro. Porque um quer provar que aquilo que crê é maior do que o outro crê. Agora vamos inverter. E você que é crente? Qual é a mensagem que você carrega? Por qual causa você vive? E a pergunta final é, você é mensageiro de quê? Porque esses homens que carregam uma mensagem de um time de futebol, estão dispostos com a sua própria vida, matar o outro, obviamente para eliminar aquele que é o rival. Teve aí esses dias aí, ó, na Avenida do Estado, aí, perto, inclusive na Zona Leste, aqui, nossa, aqui, ó, bem no miolo aqui, perto da Inhamelo. Os ônibus se encontraram, o pau quebrou, aí você sabe, vai entrevistar um desses torcedores, aí ele fala assim, quero que eles morram, eu sou do tal torcida. Eu te pergunto, aonde vamos parar se nós tivermos uma igreja que está disposto a não matar por uma mensagem, mas morrer por ela? Porque quando você se dispõe a morrer por algo, é sinal que aquilo que você quer morrer tem uma causa. Mas vamos avançando. Então, Apocalipse diz que esses que venceram, venceram por causa do sangue e por uma palavra. Uau, então presta atenção. Se esses que venceram foi por causa do sangue e de uma palavra, eles tinham um limite da sua vida. Qual que era o limite? Em face da morte, não amaram a própria vida. Aleluia. A nossa igreja videira, especialmente os radicais livres, nós nunca fomos movimento gospel. Nunca fomos modinha. E também não queríamos ser igrejas que enchem os prédios de jovens e depois despedem eles para viver a sua vida. Toda conferência, toda célula, todo culto que os nossos jovens estão reunidos é para a gente dar um destino para eles. E esse destino tem uma causa. E essa causa tem uma mensagem. E essa mensagem está aguardando o mensageiro. Se você está aqui na videira, eu não estou falando para fora de casa. Quantos são da videira aqui? Quantos são radicais livres da videira? Aleluia. Eu sou parte dessa família. E eu aprendi algo que os homens que vale a pena ouvir, pastor Alexandre, são aqueles que morrem por aquilo que pregam. São aqueles que morrem, estão dispostos a entregar a sua vida por aquilo que pregam, por aquilo que acreditam.
A maioria dos cristãos está atrás de um novo movimento, e através desse movimento ele se envolve para um novo frisson. Mas eu quero te dizer algo, você não está envolvido numa rede de um frisson, tem uma causa por trás de tudo aquilo que fazemos. O pastor Naor, assim como o pastor Ricardo, os pastores locais, nós somos sustentadores de uma mensagem. E aí eu te pergunto, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Hoje eu quero convidar você para entrar no time daqueles que não só tem uma causa, e como tem uma causa, tem uma mensagem, e ele vai falar: Deus, eis-me aqui para ser esse mensageiro. Então, você, olhe para cá, não converse, os irmãos conversando. A mensagem então é o centro daquilo que nós devemos morrer por ela. Agora, por qual mensagem nós devemos morrer? Defender, brigar, no sentido positivo, obviamente. Paulo é um homem que aprendeu e nos ensinou a defender a mensagem de Cristo, a mensagem de Cristo crucificado. E essa palavra defesa ou defender vem de um termo grego no Novo Testamento chamado de apologética ou apologia. Alguém aqui já ouviu falar de apologia? Pastor, só do crack. Apologia às drogas, apologia ao crime. Não, eu quero chamar você para falar apologia a Cristo. Defender a Cristo com a sua própria vida. Nós somos aqueles que somos os apologetas da fé, ou seja, nós somos aqueles que defendem a mensagem que os nossos pais defendiam. A videira e a vinha não quer criar um movimento novo, nós queremos sustentar o movimento que Jesus iniciou desde o dia da sua morte. Ele já deixou a causa, já deixou a mensagem, mas ele está convidando os mensageiros. A apologia então é defender. Olha o que está escrito em 1 Pedro 3,15, por favor. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: antes santificai ao Senhor em vossos corações, aleluia, e está sempre preparado para responder. Não é responder o seu pai, não é responder, né? Você entendeu o que eu falei? Está sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, você foi convidado para estar pronto para responder acerca daquilo que você acredita. Eu te pergunto, se alguém parar você na rua e perguntar o seguinte: para que você vai nessa igreja? Você está pronto para responder? Para que você vai naquela célula de sábado, de sexta, será qual foi o dia? Para que você vai lá? Porque a grande acusação que as pessoas fazem aos crentes é que eles não têm memória, não têm pensamento. Eles falam e assim, sai falando. É uns bandos de vai com as outras. Mas eu quero te dizer, eu vim aqui só para contar para você, se você não tem uma mensagem, é bom você começar a ter uma. Sabe por quê? Porque dias virão em que só aqueles que defendem uma mensagem vão ser arrebatados. Porque quem defende a mensagem é o vencedor, que é pelo sangue e pela palavra do testemunho. Então Pedro está dizendo, quando perguntar para você qual é a razão da sua vida, você tem que estar pronto para responder. Pergunta para o seu vizinho, se perguntar hoje, se ele já sabe responder. Pergunta para ele. Você sabe responder? A razão da sua esperança? Ah, pastor, é Jesus, pastor. Não pode ser assim. É Jesus, pastor. Vamos lá, olhe para cá, tá bom. Nós temos um exemplo bíblico que foi o maior homem, olhe para cá, tá bom. Não vamos mandar você falar para o lado não, senão demora 5 minutos para voltar. Olhe para cá. Paulo foi o homem que nos ensinou a viver por uma causa, e ele tem uma mensagem, e ele se habilitou a ser o mensageiro. Olha o que diz Atos 26:2. Esse é um homem que sabia se defender, mas pela causa certa. Olha o que diz Atos 26:2. Tenho por feliz, ó rei Agripa, ele está diante do poderoso da época, que perante ti haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Essa palavra defender aqui no original significa apologia, ou seja, defesa na fé. 2 Timóteo 4,16, por favor, 2 Timóteo 4,16. Aleluia. Na minha primeira defesa, ou seja, na minha primeira apologética, ninguém foi a meu favor,
antes todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto em conta. O que Paulo está dizendo? Eu quero ensinar vocês a ser junto comigo, defensores de uma mensagem. Olha o que diz Atos 17:2. Atos 17:2. Paulo, por tinha de costume fazer o quê? Foi ter com eles, foi procurá-los. E por quantos dias, irmãos? 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, ou seja, fez apologia à mensagem que ele carregava. Aí, mais na frente diz, Atos 17:17. Atos 17:17. De sorte, por isso dissertavam na sinagoga e entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias. Um homem que defendia a sua fé de sábado, todos os dias, em qualquer lugar, aqui estava na praça. Tem uma praça lá no Grimaldi, perto ali, que chama Praça do Vinho. Imagine como é que é essa praça. Aí você diz, pastor, eu quero ser usado por Deus, aleluia, defenda a sua fé, na Praça do Vinho. Tem praça aqui, do Vinho? Deve ter de outros nomes, mas tem umas praças aí. Mas presta atenção, se você está disposto, assim como Paulo, a defender a sua fé, tem que ser todos os dias, em qualquer lugar, na praça, no templo, na sua casa, ou na sua famosa faculdade. Então nós temos um homem que nos ensinou a defender a fé. Agora presta atenção, pastor, e o que isso tem a ver comigo? É porque o jovem, ele precisa desde cedo, entender por qual causa ele vai viver. Tem muitos jovens que vivem por causa de uma moça. Meu Deus mesmo. É uma tragédia isso. Tem jovens que vivem por causa de um sonho, de se formar, ganhar dinheiro, comprar uma Discovery. Pastor, eu quero comprar aquela moto. Meu Deus, tenha compaixão, Jesus. Eu vim chamar você aqui para algo muito mais elevado. Alguém vai olhar para você e vai falar assim, vale a pena ouvir esse jovem. Ele tem uma causa, que não só tem a causa, mas ele tem uma mensagem. Não só tem uma mensagem, mas ele é o mensageiro. Não só o mensageiro, mas mesmo em face da morte, ele não abre mão do que ele crê. Ou seja, se nós temos pessoas que estão dispostas com a sua própria vida a morrer por essa mensagem, vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. Quantas moças ainda não casaram? Diga amém. Levante a mão, os moços que não casaram. Aleluia. Aleluia, fica a mão levantada. Não, mas não conversa não. Não vai indicando corte agora não. Olha, só levanta a mão. Olha para mim aqui. Presta atenção. Olha, eu vou dar uma dica, como diz o na videira, uma chave. Você quer ver se... Porque assim, não, nem para comer, você não precisa nem começar a orar. Eu já vou eliminar tempo da sua vida. Porque você já ganha tempo. Você não perde tempo. Nem precisa orar. Essa nem precisa de oração ainda. Você vai perguntar para o rapaz se você está interessado apenas uma coisa. Por qual causa você vive? Qual mensagem que você carrega? É a coisa que você vai perguntar para ele. Se ele souber responder, aí você vai para a oração. Aí você vai orar. Porque presta atenção, se você encontrar alguém que não tem uma causa, ele também não tem uma mensagem. Se ele não tem uma causa, ele não tem o que dizer. Se ele não tem o que dizer, então ele não precisa ser ouvido. Portanto, ele não merece o seu tempo e a sua atenção. Então, tudo que você encontrar na sua vida, encontre primeiro alguém que tem uma causa. É muito ruim você chegar numa igreja e você vê que o pastor está perdido. Ele quer ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo ele quer liderar as nações, mas ao mesmo tempo ele quer fazer um monte de coisa, mas ele não tem uma causa. A causa consome a sua vida. A causa consome o seu destino, a causa consome o seu carro, a causa consome os seus filhos, a causa consome o seu dinheiro, a causa consome a sua própria vida. Se você tem uma causa, você pode vir para o lado daqueles que vão estar em Apocalipse dizendo, eles pois o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Como dizem, aleluia. E você, rapaz, pastor, aí você esculhambou a gente. Não esculhambei não. Porque aí está o outro lado da moeda. Se você responde para uma moça que não tem propósito, exatamente aquilo que eu estou te falando, essa moça vai avaliar 2 vezes se vale a pena ficar com você. Sabe por quê? Porque ela vai falar, eu queria só um rolê.
Eu queria só uma emocionada, como diz o outro. Mas ele vai descobrir que você não é daqueles que vão ser levados por qualquer coisa. Você é um homem que tem uma causa, uma mensagem. Quando eu casei com a Débora, 21 anos de idade, na videira, fiz a corte, aquela coisa toda, aleluia. Aí fui, lua de mel, voltou, eu já tinha ido para o encontro, uma grande bênção. Aí eu olhei e falei assim, o que eu vou fazer agora? Agora eu casei. Aí eu olhei para minha esposa e disse assim, nós precisamos definir um rumo da nossa vida. E aí o rumo era, nós vamos descobrir qual é a causa que nós vamos viver. Porque isso vai envolver daqui a pouco o nosso dinheiro, vai envolver o nosso carro, vai envolver o nosso apartamento, vai envolver minha casa, vai envolver as filhas. Eu tenho 2 filhas, 5 e 3 anos, Ana e Sara. Estava falando, eu vou repetir para você. Eu dei nomes para elas de propósito. Eu dei nome de uma causa para elas. Até aquele dia na minha vida, eu ficava, nossa, mas quando eu ter filho, como é que vai ser? Na hora que elas estavam para nascer, Deus falou, vou dar uma causa para elas. Você que vai plantar nelas uma causa. Todos os dias, se você acordar, tiver uma causa, você tem uma mensagem. E se você tem uma mensagem misturada com a causa, vale a pena ouvir o que você tem para dizer. Paulo, então, é um homem que nos ajuda a viver dessa forma. Agora, tem muitos homens de Deus. O próprio Lucas. Alguém aqui chama Lucas? Diga aleluia. Tem algum Lucas? Aleluia. Tem uns Lucas aí? Aleluia. Lucas, o apóstolo bíblico, ele foi alguém que mostrou para todos que a nossa fé não é vazia. A nossa fé não é xarope. A nossa fé não tem nada a ver, ou seja, a nossa fé tem explicação. Olha o que diz logo no primeiro capítulo. Lucas capítulo 1, verso 3. Aleluia. Lucas capítulo 1, verso 3 diz assim: igualmente a mim me pareceu bem. Olha o que Lucas fala. Depois de acurada investigação de tudo, nós vamos desses irmãos. Ele investiga tudo, desde a sua origem, dando por escrito ao excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, eu gosto disso, para que você tenha plena certeza da verdade ou das verdades em que foste instruído. Isso que te traz segurança. A um pastor, ele não pode pegar um microfone e falar naquilo que ele acha. Ele não pode falar daquilo que ele pensa apenas. Ainda que ele pode dar sua opinião, não tem pecado nisso. Mas o que sustenta a sua vida é a verdade que você checou, inspirou, experimentou. Você fala, eu investiguei, eu fui lá naquela Holy Fest e vi, é mover de Deus mesmo, a Bíblia é verdade, eu tenho a minha convicção. Quando Lucas ministra, então ele está falando, eu sou alguém que agora descobri, depois de acurada investigação, as verdades que eu acredito. Teve uns jovens um tempo atrás que saíram da videira, pastor Alexandre, que se lembra bem, foi para uma igreja lá perto da minha lá. Não tão perto assim, mas perto. E o movimento deles era, tem um novo mover lá na rua tal, do profeta tal. Se lascou todo mundo. Hoje eles não estão nem na igreja mais. Por quê? O que sobrou deles? É porque eles não foram atrás de uma mensagem. Eles foram atrás de uma pessoa. Não defenda pessoas, defenda a mensagem. Se a pessoa que você defende a mesma mensagem, não tem jeito, vocês vão se unir, vocês vão se encontrar. Eu aprendi uma coisa, aqueles que não amam a mensagem, vão perseguir quem ama a mensagem. A videira é uma igreja que é perseguida por pregar a mesma mensagem. Tem visto o nosso pastor Luiz. Mas acredite em mim, essa é a única mensagem que vale a pena morrer. Olha o que diz Mateus 5,10. Aleluia. Eu sei que você está cansado, muito dia, né? Muitas pregações, mas eu creio que em nome de Jesus essa vai compreender mais algumas coisas para você sair daqui instruído. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição, por causa de quê, irmãos? Da justiça de Cristo, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, dizendo todo mal contra vós, por minha causa. Então perceba, você não pode ser perseguido e nem deveria ser perseguido, porque você tem uma opinião diferente. Você também não deveria ser perseguido, porque você tem uma personalidade forte. Já viu isso aí? Não, fulano tem uma personalidade. Não, ele é rebelde mesmo. Você sabe, esse negócio de personalidade forte é conversa. A minha filha tem 5 anos. Eu tenho que ficar explicando para ela 10 vezes a mesma coisa. Aí alguém chegou e falou assim, não, sua filha tem uma personalidade forte. Eu falei assim, não, isso aqui é do inferno mesmo.
é serpente, é o capeta, está atrás dela, mas vai sair. Vai sair. Porque personalidade forte é o seguinte: quando é que você é forte? Quando você defende uma causa de alguém que morreu, Cristo. Não que você defende a opinião, cuidado com isso. É muito perigoso, porque você pode sair de uma célula, porque você não concorda com o seu líder. Não faça isso, porque você vai perder, enfraquecer a causa. Mas acredite em mim, Deus vai levantar outro, porque Deus responde pela sua causa. Mas não saia. Aí eu te pergunto, pastor, nós queremos ser jovens na Zona Leste, que vamos ter uma voz para pregar. Se você quer uma voz, você precisa primeiro ter uma causa. Depois tem uma mensagem, acredite em mim, vai ter gente para te ouvir. Olha o que diz Atos 5:27. Atos 5:27. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia é o livro mais rico, é a palavra de Deus. Diz: trouxeram-nos, apresentando o sinédrio e o sumo sacerdote. Então não era o linguiça, não. Era o sumo sacerdote. Interrogou-os dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Ou seja, vocês estão proibidos de falar dessa mensagem aqui. Contudo, encheste Jerusalém dessa doutrina. Vocês mudaram a cidade porque vocês não calam a boca. Nós queremos matar vocês. E aí falou: e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós precisamos ouvir homens assim. Mesmo diante do poderoso da época, ele falou: olha, você está incomodado com a nossa mensagem? Só tem um problema, nós vamos continuar. Mesmo em face da morte, não negaram ao nome de Jesus. Então presta atenção, a sua mensagem dura quanto tempo? Até o próximo convite da novinha? Pastor, eu estou tentado. Eu também estou, sempre estive. Preciso de ajuda todo dia do Espírito. Mas eu acreditei em uma coisa: eu tenho uma mensagem para pregar, eu tenho uma mensagem para viver. Tem uma frase que eu carrego que é a seguinte: o pastor uma vez falou, não lembro quem que falou, mas eu peguei para mim. Eu falei: eu gostei dessa frase, peguei para mim. Eu tenho. Fala para o seu irmão, vamos falar assim, ver se ele lembra, ele vai gravar. Fala para o seu irmão, diga: eu tenho. Mesmo que você não tenha o que eu vou falar, só repete, porque um dia vai se cumprir, aleluia. Você fala assim: eu tenho. Diga: filho para criar. Diga: uma esposa para amar e uma missão para cumprir. Aleluia. Aleluia. Você precisa ter essas três coisas. Você precisa ter um filho para criar. Você precisa ter uma esposa para amar, ou não necessariamente nessa ordem, aleluia. E você também tem que ter uma missão para cumprir. Tudo que você faz tem que ter uma causa. Você é um com o seu pastor, com uma causa? Sabe, o seu pastor pode diferir de você da opinião, mas você não pode diferir dele da causa. Por que nós somos tão, entre aspas, chatos aqui na videira? Não vem para a Holy Fest. Não, eu tenho uma viagem com meus pais. Aí os pais, atenção, aí os pais olham para ele e falam assim: rapaz, convenci rápido. Ele até esperneou aqui, mas foi. Mas teve jovens aqui que eu tenho certeza que você teve convite para ir não sei aonde, sei aonde, sei aonde. Aí você olhou para o pessoal e falou assim: não, eu tenho um evento muito importante para eu ir. Acredite em mim, essa pessoa ouviu uma mensagem a seu respeito. A sua camisa fala do seu respeito. O seu cabelo, seu tênis, o lugar que você trabalha, onde você gasta o seu dinheiro, tudo é uma causa. E hoje, eu vim aqui dizer para você: se você não tem uma causa, você vai arrumar uma hoje. E ela se chama Jesus Cristo. Pastor, mas eu já tenho Cristo na minha vida, aleluia. Na prática, como é que é isso? Vamos entender na prática. Olha o que diz Atos 7, eu estou encerrando, não vou cansar você. Eu sei como é que é, já estive aí, e estou aí eventualmente. É chato quando o pregador fica enrolando. Atos 7, 54, diz assim, chamar os irmãos do louvor aqui, pode vir. Atos 7, 54. Você pode até apagar a luz aí, se puder. Dá mais atenção aqui no telão. Olha só, não converse. Ouvindo eles isto, enfureciam no seu coração.
Olha o que está escrito aqui. Ouvindo eles isto o quê? Por que eles estavam tão com raivinha? Enfureciam-se no seu coração e lhe rilhavam os dentes contra ele. Estavam muito bravos. Mas, quem está escrito aqui, quem é esse homem? Estevão, um jovem, que naquela época era jovem. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita e disse, presta atenção, eles estavam enfurecidos contra Estevão, contra a mensagem que ele pregava. Estevão olhou para o céu, viu a glória de Deus e ele vai falar algo. E ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Presta atenção, Deus estava naquele dia exclusivamente ouvindo a mensagem que Estevão pregava. Deus definiu estar na reunião sobre a qual a mensagem que ele mandou o seu filho para morrer estava sendo dita. E naquele dia, naquela sociedade, estava acontecendo um burburinho. Queriam matar Estevão. Por quê? Porque a mensagem dele, por alguma razão, que você sabe qual é, enfureciam o coração daquelas pessoas. Eles, porém, clamando em alta voz, o que eles fizeram? Taparam os ouvidos. Eu costumo dizer que isso aqui parece coisa de criança. Quando você não quer ouvir alguém, você fala, não vou ouvir, aí você põe o momento do ouvido. Coisa de criança. Mas a raiva era tão grande que eles tamparam os ouvidos. E olha a unidade aqui, ó. Cadê? Olha a unidade ali. E unânimes arremeteram contra ele. Presta atenção. Houve uma unidade nesse dia para acabar com uma mensagem. Sabe, muitas pessoas podem se unir para muitas coisas, mas acredite em mim, o diabo está unindo pessoas para combater a nossa mensagem. Mas eles não vão vencer, porque quem vence é aqueles que estão debaixo do sangue e da palavra do testemunho. Muito bem, aí eles vão mandar Estevão para o chapéu, e lançaram fora da cidade e o apedrejaram. Quantos aqui já tomaram uma pedrada? Tem cicatriz? Aleluia. Quantos aqui tomaram um paralelepípedo na cabeça? Olha aí, você está quase igual a Estevão. Agora, qual foi a causa? Briga na rua, pastor. Futebol. Peguei a menininha do outro. Essa foi a causa. Estava brigando pela causa errada. Ou seja, você estava disposto a morrer por algo que não valia a pena, e estava lá envolvido. Você sabe, eu nunca fui bom de briga, nem tenho porte físico para isso, sempre vou perder. Mas eu aprendi uma coisa, se eu for para entrar numa briga, que seja por uma causa, que vale a pena entrar. Pastor Wilson é assim também. Tem várias brigas para a gente entrar, mas eu escolho qual vale a pena. Só que a que vale a pena é a que tem uma causa. Quando eu saí do Tatuapé, fui enviado para o Sapopemba, não me contaram várias partes, mas eu fui. Eu vou dizer para você, o que está te esperando nos próximos dias? Olha o que diz, volta um pouquinho, tira o Atos. Olha o que está escrito aqui. Estava em Atos, né? 54, isso. Qual que eu li o último? 7,54. Qual foi o último? 56. Põe lá, por favor, querido. Eu quero chamar você para uma causa que vale a pena você entrar. Disse, eis que vejo os céus abertos. Pode passar. E ele disse, e o Filho do Homem é desse Deus. Eles, porém, clamando a voz, tamparam os ouvidos, unânimes arremeteram contra ele. Lançou para fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de quem? De um jovem. As vestes do jovem Estevão estavam sendo agora lançadas sobre os pés de um outro jovem.
Por que Estevão ficou sem roupa nesse momento? Porque ele apanhou tanto. Eu perguntei do paralelepípedo, porque pedras em Israel não tinha pedrinha, não. Era na base das pedras violentas. E ele levando pedrada, tiraram a roupa dele. Eu te pergunto, como é que você acha que estava a roupa de Estevão? Com perfume, Armani? Estava cheia de sangue. Cheia de sangue. Por que que a roupa de Estevão estava cheia de sangue? Porque a roupa de Estevão tinha uma mensagem. A roupa de Estevão tinha uma mensagem. A voz de Estevão tinha uma mensagem. O fato dele ficar quieto, sem argumentar, tinha uma outra mensagem. Tudo falava acerca de uma causa. E olha o que diz. E era um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, olha, presta atenção, antes dele morrer ele vai dizer uma palavra. As palavras de Estevão antes de morrer foram: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quantos lembram quem falou isso? Alguém lembra de alguém que falou essa mensagem? Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, ou seja, o sujeito não foi se ajoelhar, clamou em alta voz dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado, ou perdoa-lhes, não sabem o que fazem. O homem que tem uma mensagem não muda ela, mesmo em face da morte. Estevão então termina a sua vida com estas palavras, e a Bíblia diz que ele adormeceu. Em alguns filmes isso seria praticamente uma tragédia, mas presta atenção, você viu nos pés de quem as roupas de Estevão caíram? Saulo. Presta atenção, nós somos da geração de radicais livres, e você já recebeu, assim como um dia eu recebi, eu já tive meus 16 ou 20 anos, eu recebi legados de pastores, discipuladores, com a roupa manchada de sangue, e essa roupa caiu nos meus pés. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, ele está levando a vida dele, a esposa, os filhos, largar tudo. Estevão colocou diante de Saulo a causa pelo qual ele iria morrer, mesmo sem antes ele saber. Paulo matava os crentes, mas quando ele viu Estevão morrendo, um pouco mais para frente, ele vai mudar agora a sua causa. A causa de Paulo, que era Saulo, era de matar aqueles que tinham uma causa, e a causa de Paulo era matar os crentes. Mas você sabe, a causa de Cristo sempre será maior. E olha o que diz para terminar, Atos 20, 22. Atos 20, 22. Olha as palavras do nosso amigo Paulo. E agora, Atos 20, 22. E agora, constrangido em meu espírito. Isso é o mesmo homem que estava recebendo, tempos antes, a roupa de um jovem ensanguentado. Eu, constrangido pelo meu espírito, vou para Jerusalém, vou para o Sapopemba. Constrangido pelo meu espírito, vou para Itaquera. Constrangido no meu espírito, tenho que ir para o Tatuapé. Constrangido no meu espírito, estou na Zona Leste, vou para a Zona Leste. Não sabendo o que vai me acontecer lá. Pastor, eu quero garantias do chamado. Não tem. O pau vai quebrar nas suas costas. Pastor, eu quero garantias que eu vou prosperar. Não tem, tem biblicamente, mas eu não consigo te garantir. E ele diz, eu não sei o que vai acontecer, senão o que o Espírito me disse. O que o Espírito disse para ele? Olha, Paulo, de cidade em cidade tem uma garantia para você. Tem cadeia e tribulação. Fala para o seu vizinho, cadeia e tribulação. Cadeia e tribulação. Ele não falou, tem um apartamento e um carro. Ele falou, tem cadeia e tribulação. Ele não falou, eu tenho um negócio assim, eu tenho milhares de seguidores. Não, ele falou, tenho cadeia e tribulação. E quem foi e falou isso para ele foi o Espírito Santo. Falou, Paulo, para o lugar que você vai, eu tenho uma garantia, cadeia e tribulação. Eu te pergunto, olhe para cá. Se eu chamasse você hoje e dissesse, irmão, Deus tem um chamado para você, muito bonito. Aleluia. Você levanta a mão, levanta o sapato, levanta a cueca, levanta tudo. Mas presta atenção, depois você chega aqui e fala, pastor, eu vou ganhar o quê? Eu falei, irmão, eu não vou te garantir, pastor Alexandre. Em Itaquera tem cadeia e tribulação. Eu te pergunto, você ia levantar da cadeira? Só se você tem a revelação da causa. Porque o que Paulo fez ele levantar,
foi porque ele já tinha uma causa. E aonde ele foi inspirado? Com a roupa ensanguentada de um jovem chamado Estevão. E aí ele vai afirmar, e eu quero afirmar junto com você hoje aqui, se não é a sua afirmação ainda, vai ser. E ele diz um versículo que eu aprendi com o pastor Roberto. Pastor Roberto Giovanelli, que hoje está na Romênia. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê, pastor? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que nos une não são as nossas opiniões. O que nos une não são os nossos gostos pessoais. O que nos une é uma mensagem. É sobre ela que o Radical Livre tem que pautar a sua vida. Aonde você vai com a mensagem que você carrega? Pastor, até a esquina. Aonde você vai com a sua célula? Até onde você vai? Mas hoje, em nome de Jesus, você vai se levantar dizendo: Deus, eu quero ser como Paulo, como aqueles que entregaram a sua vida por uma causa. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. O que você está esperando para entregar desde a sua juventude por uma causa? Sabe, eu fico pensando, puxa, cheguei tarde na videira. Podia ter chegado com 12 anos. Tem alguém com 12 anos aqui? Hã? Tem ali, ó. Tem alguém com 13 anos aqui? Aleluia. Meu amigo, você é um privilegiado. Você já está descobrindo bem antes o que vale a pena viver e morrer. Fique de pé onde você está. Olhe para cá, não se disperse. Eu sei que infelizmente muitos vão sair de uma Holy Fest como essa e vão voltar para sua causa natural. Mas eu tenho certeza que muitos, é a grande maioria, vai olhar para essa Holy Fest, não só para essa palavra não, para todas as outras. Fala: Deus, eis-me aqui. Hoje eu descobri que eu tenho uma causa. Se você conhece homens que morrem por uma causa, acredite, ele é seu pastor local. Ele está disposto a servir você por uma causa. Feche os seus olhos, por favor. Deus, hoje eu vim aqui apenas por causa de uma mensagem. Não vim aqui, ó Deus, para fazer a minha vontade. E também não vou fazer durante todos os dias da minha vida. Mas eu tenho certeza que não serão apenas alguns, mas todos aqueles que saírem dessa Holy Fest. Não importa qual experiência eles tiveram aqui, qual ênfase o Senhor deu. Mas uma coisa eu quero declarar: todos eles vão morrer por uma mensagem. Se aqueles que ainda não encontraram, vão encontrar hoje. Porque não é o emocionalismo, não é Deus o arrepio, mas é a convicção de que se eu tenho uma causa, eu tenho uma mensagem, eu quero ser esse mensageiro. Se você é alguém que até tem já uma causa, mas hoje para você ficou claro qual é a mensagem,